Olá! No último encontro, nós terminamos o capítulo 1 dessa primeira sessão, que tem 3 capítulos, essa primeira parte aqui da vida em Cristo. Primeiro capítulo, nós já terminamos com seus 8 artigos. Hoje nós vamos começar já o capítulo 2, sobre a comunidade humana. Por quê? Nesse primeiro capítulo, nós vimos a pessoa em si, como que deve ser o seu comportamento, como também uma simples introdução, porque esse assunto nós vamos aprofundar mais de agora em diante. Mas, então, antes da gente prosseguir, porque a gente respeita essa ordem sequencial que o catecismo nos mostra, a gente vai ver que a pessoa, ela não pode viver sozinha, ela depende da comunidade para se salvar também. E o que Deus quer da comunidade humana, da sociedade, como que deve ser o comportamento social. É isso que nós estamos começando agora. Vamos ler. Capítulo 2, a comunidade humana. A vocação da humanidade consiste em manifestar a imagem de Deus e ser transformada à imagem do Filho único do Pai. Esta vocação implica uma dimensão pessoal, pois cada um é chamado a entrar na bem-aventurança divina. No entanto, concerne também ao conjunto da comunidade humana. Então, é o que nós vamos ver agora no artigo 1º. A pessoa e a sociedade. O caráter comunitário da vocação humana. Todos os homens são chamados ao mesmo fim, o próprio Deus. Existe certa semelhança entre a unidade das pessoas divinas e a fraternidade que os homens devem estabelecer entre si, na verdade e no amor. O amor ao próximo é inseparável do amor a Deus. Então, logo agora de início, a gente já vê que não somos chamados à felicidade eterna apenas pessoalmente, mas como comunidade. E aqui, esse parágrafo seguinte, o 1878, já nos mostra que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Se Deus é comunidade, Deus é amor. Pai, Filho e Espírito Santo é uma inter-relação dessas 3 pessoas que são um só Deus, mas Deus é amor, Deus é comunidade. Ele quer também que o ser humano chamado, vocacionado às bem-aventuranças eternas, também caminhem como uma comunidade. Aí vem o papel da sociedade que nós temos que estudar. Vamos continuar a ler. A pessoa humana tem necessidade de vida social. Esta não constitui para ela um acréscimo, é uma exigência da sua natureza. Mediante o intercâmbio com os outros, a reciprocidade dos serviços e o diálogo com seus irmãos, o homem desenvolve as próprias virtualidades. Responde assim à sua vocação. Uma sociedade é um conjunto de pessoas ligadas, de maneira orgânica, por um princípio de unidade que ultrapassa cada uma delas. A assembleia é ao mesmo tempo visível e espiritual. Uma sociedade perdura no tempo. Ela recolhe o passado, prepara o futuro. Por ela, cada homem é constituído herdeiro, recebe talentos que enriquecem sua identidade e com os quais deve produzir frutos. Com justa razão, deve cada qual dedicar-se às comunidades de que faz parte e respeitar as autoridades encarregadas do bem comum. Veja que não é um acréscimo, faz parte da natureza do ser humano dependência social. Ninguém vive sozinho. Um bebê que nasce já precisou do pai e da mãe para nascer. E ele não pode ser deixado ao léu, que ele vai morrer. O ser humano precisa dessa teia social. E é nessa teia social, é nessa sociedade que ele vai desenvolver as suas virtudes, vai receber talentos com base no passado da vida social, da vida da humanidade. E esses talentos precisam ser cultivados e produzir frutos para a sociedade. Ou seja, tem que se dedicar às comunidades. A pessoa não vive para si,
ela vive para servir. É isso que nós vamos estar sempre repetindo aqui. Continue lendo comigo. Cada comunidade se define por seu fim e obedece, por conseguinte, a regras específicas. Mas a pessoa humana é e deve ser princípio, sujeito e fim de todas as instituições sociais. Certas sociedades, como a família e a comunidade civil, correspondem mais imediatamente à natureza do homem. São a ele necessárias. A fim de favorecer a participação do maior número possível de pessoas na vida social, é preciso encorajar a criação de associações e instituições de livre escolha, com fins econômicos, culturais, sociais, esportivos, recreativos, profissionais, políticos, tanto no âmbito interno das comunidades políticas como no plano mundial. Essa socialização exprime igualmente a tendência natural que impele os seres humanos a se associarem para atingir objetivos que ultrapassam as capacidades individuais. Desenvolve as qualidades da pessoa, particularmente seu espírito de iniciativa e responsabilidade. Ajuda a garantir seus direitos. Então a igreja aqui está nos mostrando que a criação de associações e instituições de todas as formas que visem o crescimento do organismo social. Pode ser associações com fins econômicos, culturais, sociais, esportivos, recreativos, profissionais, políticos. Veja só como que a igreja estimula a participação das pessoas em associações, porque ninguém consegue resolver os problemas sozinho. E aquele antigo provérbio, né? Unidos nós somos mais fortes. Então as pessoas, de acordo com os seus talentos, com os seus objetivos, elas se associam para que aconteça esse crescimento social, esse desenvolvimento, essa evolução, sempre em progresso, visando o bem comum, para que a pessoa humana seja sempre princípio, sujeito e fim. A pessoa humana, melhorar a qualidade de vida de cada pessoa. É isso que deve ser buscado continuamente. Leia comigo. A socialização apresenta também perigos. Uma intervenção muito acentuada do Estado pode ameaçar a liberdade e a iniciativa pessoais. A doutrina da Igreja elaborou o chamado princípio de subsidiariedade. Segundo este princípio, uma sociedade de ordem superior não deve interferir na vida interna de uma sociedade inferior, privando-a de suas competências, mas deve antes apoiá-la em caso de necessidade e ajudá-la a coordenar sua ação com as dos outros elementos que compõem a sociedade, tendo em vista o bem comum. Quando um Estado, um governo, se torna totalitário, ele se torna ditatorial e começa a intervir e até, geralmente, anula, extingue, exclui as associações, tolhendo as liberdades pessoais, comunitárias, associativas. Isso tudo está errado. A doutrina social da Igreja não é assim. Deve-se respeitar, e não apenas respeitar essas instituições que visam o bem comum, mas apoiá-las. É o contrário, apoiá-las, ajudá-las. E nem sempre é o que vemos, né, na nossa realidade. Quantas boas instituições são deixadas ao léu porque governos buscam mais os seus próprios interesses do que os interesses da sociedade, a quem eles estão ali para servir, como nós vamos ver depois no próximo vídeo, viu? Continuando, leia aí.
Deus não quis reter só para si o exercício de todos os poderes. Confia a cada criatura as funções que esta é capaz de exercer, segundo as capacidades da própria natureza. Este modo de governo deve ser imitado na vida social. O comportamento de Deus no governo do mundo, que demonstra tão grande consideração pela liberdade humana, deveria inspirar a sabedoria dos que governam as comunidades. Estes devem comportar-se como ministros da providência divina. O princípio de subsidiariedade opõe-se a todas as formas de coletivismo, traça os limites da intervenção do Estado, tem em vista harmonizar as relações entre os indivíduos e as sociedades, tende a instaurar uma verdadeira ordem internacional. Então aqui a igreja nos mostra que se Deus tem os seres humanos praticamente como sócios da criação, é assim, respeitando a liberdade. Deus respeita a liberdade do ser humano. Até se o ser humano quiser afrontá-lo, Deus permite. Ora, os governos, nos ensina aqui o catecismo nesse parágrafo, também devem imitar esse modo de agir divino. Aqui, bem claro, deve imitar na condução da vida social. Essa sabedoria divina que sirva de exemplo. É isso que nós precisamos. Subsidiariedade significa isso. Apoiar, ajudar, para que as instituições, as associações, a liberdade humana seja respeitada. Por isso, contra aí, esses regimes totalitários, ditatoriais, que tanto mal trazem à convivência humana. Entramos no item 2, a conversão e a sociedade. Vamos ler. A sociedade é indispensável à realização da vocação humana. Para alcançar este objetivo, é necessário que seja respeitada a justa hierarquia dos valores, que subordina as necessidades materiais e instintivas às interiores e espirituais. A convivência humana deve ser considerada como realidade eminentemente espiritual, intercomunicação de conhecimentos à luz da verdade, exercício de direitos e cumprimentos de deveres, incentivo e apelo aos bens morais, gozo comum do belo em todas as suas legítimas expressões, disponibilidade permanente para comunicar a outrem o melhor de si mesmo e aspiração comum a um constante enriquecimento espiritual. Tais são os valores que devem animar e orientar a atividade cultural, a vida econômica, a organização social, os movimentos e os regimes políticos, a legislação e todas as outras expressões da vida social em contínua evolução. Parece que, lendo assim, a coisa fica meio complicada, mas não é tão difícil assim da gente entender que nós não somos apenas matéria, nós não somos apenas um corpo, um organismo animal. Não, Deus, no princípio, soprou. O sopro divino é o Espírito Santo. O Espírito é dado a todo ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Tem inteligência, tem liberdade, a vontade livre, o livre-arbítrio. Então, o ser humano, ele também é espiritual. Se o ser humano é espiritual, o conjunto dos seres humanos, a sociedade, a comunidade humana, tem que viver
os valores espirituais. Própria sociedade. E é isso aqui que esse texto nos mostra, né? Toda a convivência humana tem que viver esses valores aqui. Podemos até repetir: exercício, intercomunicação, de conhecimentos, à luz da verdade, exercício de direitos, cumprimento de deveres. São valores que visam a espiritualidade da sociedade humana. Gozo comum do belo, suas legítimas expressões, disponibilidade permanente para comunicar a outrem os seus talentos, não reservá-los para si. Nós participamos dessa teia social, ou seja, está aqui. Precisamos desse enriquecimento espiritual na própria sociedade. É isso que Deus quer. Não adianta a gente tergiversar ou ficar aí justificando. Não, Deus quer uma sociedade humana, assim como a própria comunidade divina o é. Uma sociedade que visa a qualidade de vida de todos e não apenas de alguns. Continuando, a inversão dos meios e dos fins, que acaba por conferir valor de fim último àquilo que não passa de meio para segui-lo, ou por considerar as pessoas como meros meios em vista de um fim, produz estruturas injustas que tornam árdua e praticamente impossível uma conduta cristã, conforme os mandamentos do divino legislador. É preciso, então, apelar às capacidades espirituais e morais da pessoa e à exigência permanente de sua conversão interior, a fim de obter mudanças sociais que estejam realmente a seu serviço. A prioridade reconhecida, a conversão do coração, não elimina absolutamente. Antes, impõe a obrigação de trazer as instituições e as condições de vida quando estas provocam o pecado, o saneamento conveniente, para que se conformem às normas da justiça e favoreçam o bem, em vez de colocar-lhe obstáculos. Estruturas injustas. Sempre que as pessoas são colocadas como objeto, pessoas que são colocadas como peças, simples peças, que são exploradas, que são sugadas, até que se tornem imprestáveis e sejam colocadas de lado e substituídas. Enquanto as pessoas não forem o fim, mas forem meios para as pessoas sem escrúpulos, ou os poderosos, os governantes, utilizem o povo como manobra, massa de manobra, para atingir seus fins espúrios. Isso daí provoca na sociedade estruturas injustas. Tudo isso é pecado social. Pecado social, que clamam aos céus essas injustiças. O que é necessário? O catecismo está sempre nos mostrando, mas é o que a igreja faz há milênios. Ou até o povo de Deus faz isso há milênios. Se nós formos lá para as Sagradas Escrituras do Antigo Testamento, nós encontramos os profetas pedindo conversão. Isaías, Joel, Oséias, Amós e tantos, todos os patriarcas pedindo conversão interior. Convertam-se.
Converter as pessoas significa mudança de conduta. Enquanto as pessoas não forem colocadas como fim, como nós já vimos em parágrafos anteriores, é o fim de toda a convivência social, mas são meios, são explorados, são oprimidos. É o pecado social que essas pessoas cometem. Então, a conversão pessoal, se cada pessoa se converte, entende o sentido da vida, o que Deus quer de cada um, a sociedade se transforma. Mas é preciso que a pessoa tenha coragem de se converter. E muitas vezes, não é questão só também de coragem, né? A pessoa tem que ter o sentido espiritual da vocação, que Deus quer a salvação de todos, desses pecadores, desses exploradores, dessas autoridades ditatoriais. Mas, se essas pessoas não se convertem, essas estruturas continuam injustas. Às vezes nós falamos apenas de autoridades governamentais, mas empresários ou até uma dona de casa que maltrata, que explora, né, as pessoas que trabalham para ela. Até num sítio, numa fazenda, né, seja quem for, sempre que a pessoa está explorando outra, oprimindo outra, desqualificando a outra, está contra a vontade de Deus, que quer o bem comum, que todos os direitos e a justiça seja implantada. E agora nós chegamos a esse último parágrafo do encontro de hoje. Vamos ler. Sem o auxílio da graça, os homens seriam incapazes de discernir a senda frequentemente estreita entre a covardia, que cede ao mal, e a violência, que na ilusão de o estar combatendo ainda o agrava mais. É o caminho da caridade, quer dizer, do amor a Deus e ao próximo. A caridade representa o maior mandamento social. Respeita o outro e seus direitos. Exige a prática da justiça. Só ela nos torna capazes de praticá-la. Inspira uma vida de autodoação. Quem procurar salvar a vida, vai perdê-la. E quem a perder, vai salvá-la. Lucas 17, 33. Sempre batendo naquele ponto, né? Deus caritas est. Deus é amor. Tudo Deus faz por amor. Até aquela simples e pequena e desprezada florzinha que nasce lá no meio do pasto, no meio de uma floresta, uma florzinha pequenininha. Tudo é feito por amor, porque Deus é amor. Deus faz tudo com amor. Deus caritas est. Então a pessoa também tem que viver essa caridade, que é o amor em tudo o que faz, dia e noite, meses, todos os dias, enquanto perdurarem os seus dias na face da terra. Viver com amor. O que é isso? Praticar a justiça, cumprir os seus deveres morais. Aqui diz, a pessoa que não tem escrúpulos, a pessoa que ignora os mandamentos de Deus. Qual que é o mandamento? É amar a Deus sobre todas as coisas, ok? Mas não é só isso. O amor a Deus e ao próximo. Eles estão juntos, caminham juntos. Não tem sentido falar que ama a Deus e não ama o próximo. Isso significa que a pessoa que não tem escrúpulos, a pessoa que é
pecadora, social e particularmente. Essa pessoa quer salvar a si mesma, salvar a sua vida, se dar bem, ter o que for possível de riquezas, de bens, de prazeres, quer salvar a sua vida. Significa viver bem na face da terra. Mas a vida, né, com esse V maiúsculo, que é a vida eterna, essa pessoa vai perdê-la. Gente, não é a igreja só que diz isso, não. É o próprio Jesus Cristo que é Deus. Se é Deus quem diz, essa pessoa vai perder o mais importante, a vida eterna. Agora, essa autodoação, quem vive para servir, quem vive mais para os outros do que para si mesmo, essa pessoa está perdendo, nesse certo sentido, a vida terrestre, porque vive a renúncia, vive a cruz, vive da forma como Deus quer, na simplicidade, sem essa ambição, sem esses pecados capitais. Essa pessoa vai salvar a sua vida eterna pela graça. Graça é o dom maior de Deus, é o auxílio do qual todos nós vivemos para obter essa salvação. Não, a gente sempre repete isso, por méritos próprios, mas porque Deus nos salva. Já veio o Filho na própria cruz, redimindo a todos, abrindo as portas do céu. É só a gente fazer a nossa parte, que é permanecer com Cristo. Agora, nós fizemos então esse artigo 1º, a pessoa e a sociedade, como deve ser, o caráter comunitário da vocação humana. Nós somos vocacionados ao céu, mas a comunidade toda é. Então nós precisamos viver em comunidade, saber conviver. Essa convivência é importante. E converter-se. Converter-se, a gente também está melhorando o mundo. É assim, né, que o Catecismo, nesse artigo 1º, nos explica o nosso papel, o nosso dever. Mas temos aí como ver a autoridade, o que é mesmo o bem comum, né, e qual que tem que ser a nossa responsabilidade e participação. São assuntos para os próximos vídeos e com calma nós vamos aí caminhando, né, nessa evolução, nesse aumento do conhecimento, porque quanto mais a gente procurar as coisas do alto, é muito mais importante do que viver apenas esses pormenores da vida terrestre, que são importantes, é claro, sem se descuidar disso, mas visando aquilo que é a nossa vida eterna, permanecer com Deus. Permaneça com Deus desde hoje e Deus te abençoe. Que é preciso repartir.